editora Efante. A tábua cronológica nos fornece aqui algumas informações acerca dos governos, acerca dos reinos que estavam reinando também neste período. E temos aqui o período de Onri, Acabe e Jorão, sendo compartilhado historicamente com a época em que Ben-Hadad está no poder na Síria, ok? Ben-Hadad está no poder na Síria, no reino da Síria, o reino sírio dos arameus, ok? Então temos Ben-Hadad. No Egito temos uma transição de Taquelut I para Osarkon II, ok? Temos essa transição aí entre esses reis do Império Egípcio. Temos também a situação na qual na Síria vai haver um período de Assurdan, que reina durante 23 anos, Assurdan, e que vai depois mudar para Vu-Nirad III, que vai reinar durante 20 anos. E essa sucessão de reis acontece também no mesmo período em que teremos a terceira dinastia com Onri, Acabe e Jorão. Ok? Então essa foi a contribuição da tábua cronológica. E agora vamos consultar outras fontes que vamos falar melhor acerca deste período. Então temos aqui primeiro a leitura da nossa apostila, falando sobre o período de Zinri. O que nos diz aqui? É interessante que após assassinar o rei Elá, Zinri não marchou contra os filisteus, mas primeiramente pôs mãos à obra para exterminar a família de Baasa. Para isso, porém, não teve muito tempo, pois seu reinado não durou mais do que 7 dias, conforme está lá em 1º livro dos Reis, 16, 15 ao 20. Ainda acerca dessa questão do pequeno período no qual Zinri reinou, eu trago aqui uma contribuição do Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Ele nos fala acerca dessa questão cronológica na página 485, onde diz: Zinri, rei de Israel. 16:15, versículos 16, aliás, capítulo 16, versículo 15. Acerca da cronologia, os 7 dias que Zinri governou são datados por Thiele, em 885 a.C. Então, com a autoridade aí desse grande estudioso que laborou aí pela resolução de problemas cronológicos em relação à história de Israel no Antigo Testamento, ele então fixa em 885, estudioso Thiele, firme em 885 a.C., o ano em que Zinri operou essa chacina, tá certo? A família dos reis do norte, tá ok? Os reis de Israel, sendo então impedido de continuar no poder pelo levante de Onri, que era um grande militar, um grande chefe dos exércitos na época. Então, dando continuidade aqui, era evidente que o exército popular junto a Gibeton, onde eram derramados sangue e suor, não podia simplesmente aceitar as revoltas palacianas e usurpações que ocorriam na capital. Então eles não ficariam de mãos abanando, nem ficariam simplesmente observando toda essa movimentação traiçoeira, né, toda essa movimentação covarde de Zinri em se apoderar do poder desta maneira. Então eles de fato foram tomados de surpresa, né, por esse grande levante, mas deram uma resposta rápida também a ele, né, não deixaram que isso ficasse impune. Apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onri, que aliás foi um dos reis que teve mais capacidade bélica em Israel, inclusive isso vai dar a ele destaque internacional, mesmo que dentro do contexto bíblico, o autor bíblico inspirado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em todo esse processo de construção do texto canônico, do texto sagrado, ele tenha, na verdade, desprivilegiado a história de Onri, uma vez que os registros acerca de Onri são mínimos. Então o registro é bem resumido. Por quê? Porque o autor bíblico, o Espírito Santo de Deus, que estava conduzindo esse processo, que é empreendido pelos escribas, pelos cronistas,
ele tinha outros interesses. Então, o interesse do Espírito Santo de Deus não era fazer um registro histórico, nem biográfico, mas sim construir um texto que fosse para a nossa edificação e que fosse para a nossa, nos impulsionasse à salvação, a observarmos os atos de Deus dentro do povo de Israel, em prol de que este ensinamento nos conduzisse à adoração a Deus, à nossa salvação, a que nós pudéssemos entender qual é o poder e como Deus trabalha ao longo da história. Então, por isso que foi dado grande destaque a um homem quase anônimo, um homem que apareceu do nada, sem um histórico maior, sem uma relevância internacional, que foi o profeta Elias, e situações nas quais ele estava num ribeiro, ele foi para Sarepta, e conviveu junto com uma viúva. Então é dado mais valor, é dado mais destaque a estes casos que seriam casos irrisórios para a história, digamos assim, a história internacional, mas que para o Espírito Santo de Deus eram fundamentais que chegassem até nós. Assim temos a história de honra, que internacionalmente é muito importante, é totalmente desprivilegiada em relação ao interesse do autor bíblico, o Espírito Santo de Deus. E essas narrativas acerca de Elias e os milagres operados por Deus, através de Elias, são dado largas descrições, dado grande margem de descrição, porque esse é o propósito da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada não é um livro de ciência, nem um livro de história, nem uma biografia, mas sempre que ela lança mão de informações históricas ou biográficas, ou fazendo descrições acerca da natureza, ela é fiel na sua descrição, mas o seu objetivo final não é esse. Então é muito interessante pontuarmos isso, porque Onre é uma figura internacionalmente muito importante, conforme contribuições de outros textos que eu pretendo trazer aqui também para auxiliar, inclusive um livro que chama-se Batalhas da Bíblia, para nos auxiliar no entendimento da importância internacional, importância bélica, que tem, de fato, tem que ser dada essa importância, essa relevância aos reis Onre e Acabe. Jorão já nem tanto assim, mas Onre e Acabe são, de fato, muito relevantes neste aspecto, mas no aspecto de fé, no aspecto de culto a Deus, eles foram péssimos, foram as piores influências para Israel. Então temos, apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onre, ele colocou fogo no castelo e morreu queimado pelas chamas dentro de Tirza. Então a cidade de Tirza servia ainda como capital nesta época. Então estava situado ali em Tirza. Isso será alterado por Onre, que fundará a grande cidade de Samaria, que passará para a história aí como uma grande cidade forte, uma grande cidade edificada. Tá, ok? Uma das cidades muradas mais impressionantes da antiguidade. Pelo que podemos observar, com certeza Zinri não contava com nenhum apoio profético e muito menos. Então, dois meios pelos quais era conferido o poder, a autoridade de um monarca, um levante popular de apoio, um levante massivo, ou a unção por parte de um profeta, como veremos Jeú. Então Jeú vai atentar contra essa dinastia, vai por fim essa dinastia, e terá o aval, vindo da parte de Deus através de um profeta. Então ele de fato instigará Jeú a se levantar e realizará uma grande, vamos dizer assim, uma grande limpeza, nesta sujeira idolátrica que foi trazida para dentro de Israel. Então temos aí as situações, que de fato conferem o poder. Diferentemente das dinastias de Judá, que ainda tinham muito mais valor pela questão da sucessão. Então nós temos aí a dinastia estabelecida em Davi, a alteração de Saul para Davi, e a partir de Davi a continuidade dela com Salomão, Roboão e assim vai, seguindo na mesma dinastia. Então a mudança dinástica que é constante em Israel e que é muito prejudicial a essa nação, não será um problema para Judá, que continuará na mesma dinastia, seguindo adiante apenas com mudanças de rei, mas dentro de uma mesma dinastia. Então o processo em Judá era bem diferenciado em relação ao processo em Israel. Israel oscila muito mais, então é muito mais há muita mais facilidade de levantes
para a derrubada de dinastia de estabelecimento